Boa tarde, então, a todos. Gostaria de dar as boas-vindas, né, para os nossos participantes e também para os nossos convidados, né? Hoje a gente vai falar sobre como as empresas de software estão financiando a sua própria inovação. E para isso, nós trouxemos dois feras aqui para conversar, né? A gente trouxe o Sérgio Cochella, ele é empreendedor em tecnologia, software e inovação, e trouxemos também a Daiane Carvalho, que é a Head de Inovação aqui da Domínio. Eu, para quem não me conhece, eu sou Andréia Andreata, eu estou atuando também como consultora, né, aqui na Domínio, consultora estratégica de crescimento de receita, e vou conduzir hoje esse webinar para a gente discutir sobre esse tema tão importante e relevante, principalmente para esse mercado, né, Cochella e Daiane, o mercado de tecnologia que inova tanto e muitas vezes não aproveita os benefícios, os recursos que o próprio governo, né, fornece. Então, o que é inovar, né? Só fazendo aqui uma introdução e já jogo a palavra aqui para os nossos convidados. É fazer diferente, mas é também fazer melhor. E o que pouca gente percebe é que inovação acontece todos os dias dentro das empresas. Na melhoria do software, no redesenho de um processo, na forma com que você conduz, a perda de eficiência. Então, tudo isso é inovação. E o Brasil, pessoal, é um dos poucos países que transforma esse esforço, né, em incentivo fiscal concreto para as empresas. A Lei do Bem, ela permite que projetos de inovação virem economia real. Então, a gente faz esse link de trazer como as empresas de software estão financiando sua própria inovação e a gente traz a Lei do Bem como um meio pelo qual isso é possível. E aí, hoje, então, a gente vai ter a visão do Cochella, que é a visão de um empreendedor, de um CEO, né, CEO de uma empresa de tecnologia, para falar na prática a trajetória dele e tudo que ele passou e tudo que ele viveu nesse sentido, e a Daiane com essa visão mais técnica de como aplicar, o que é inovação, o que não é, por onde começa, quais são os passos e tudo mais. Então, já para começar, eu gostaria de direcionar a pergunta aí para o Cochella. Obrigada mais uma vez aí por ter topado o nosso convite. E conta para gente como que foi essa trajetória, né, sua, o que mais marcou em toda essa jornada, pois você recentemente, né, a empresa que você era CEO, uma empresa que inclusive é uma Legal Tech, né, uma das principais Legal Techs do Brasil, eu também venho desse mercado de Legal Tech, então eu sei exatamente quais são aí os desafios, né, Cochella, que a gente tem nesse mercado, o quão complexo e como a gente tem que se desdobrar muitas vezes para fazer inovação. Então, é uma oportunidade muito bacana estar conversando isso com vocês. E acho que poderia começar, então, contando um pouco para a gente sobre, fazendo esse link, né, de uma Legal Tech com inovação e trazendo a tua trajetória aí para o nosso público conhecer. Legal, obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Sim, ótimo. Bom, primeiro, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Daiane, compartilhando aqui com a Daiane. Andréia, obrigado pelo convite, todo o time da Domínio Tributário. E boa tarde também a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu não vou contar toda a minha trajetória, porque vocês estão vendo meus cabelos brancos aqui, e eu vou ficar, senão ficaria só umas 2 horas falando de tudo, né? Mas se a gente falar da ProJuris, que foi a empresa que a gente escalou, né? E que teve esse sucesso que a Andrea falou e a gente acabou vendendo depois para a Softplan. Eu tinha uma empresa em Joinville que era uma revenda de software. Então, na época, eu sou ex-DataSul, então eu já tinha empreendido em várias outras empresas, e a última que eu tinha antes da ProJuris era uma revenda de software aqui em Joinville. A gente revendia software de uma outra empresa. Aí um amigo meu, que era sócio da ProJuris na época, trouxe a ProJuris para a gente dar uma olhada, porque ele queria fazer uma fusão. E qual que era o problema da ProJuris na época? Isso era 2012. O problema da ProJuris na época, ele me contava que eles conseguiam vender bem, né? Eles tinham clientes como na época Vale, TIM, então eram grandes contas. Eles conseguiam vender, mas eles não conseguiam entregar. Então, esse era o grande desafio da ProJuris, o que acabou gerando uma dificuldade financeira enorme.
Então, eles estavam perto de recuperação judicial, perto de efetivamente fechar as portas, etc., com grandes dificuldades. E ele me procurou falando, Cochela, vocês têm conhecimento, vocês têm experiência, vocês têm gestão, eu acho que se a gente se juntar, a gente pode fazer alguma coisa bem legal. Ele acreditava muito no mercado. Para minha surpresa, né, Andréia, porque na época era bem difícil, então, mas o Cristiano, e você lembra dele, falou assim, Cochela, vamos fazer negócio junto que dá jogo. Quando a gente trouxe a ProJuris, e aí a gente acabou trocando ações das duas empresas, e os sócios daqui e sócios dali viraram sócios das duas empresas, a gente encontrou três grandes desafios na ProJuris inicialmente, né? O primeiro era efetivamente esse problema de a gente vender e a gente não conseguir entregar, e esse é um dos grandes problemas de mercado, de qualquer mercado, né? Quando você desenvolve, você produz e você não entrega, seja uma empresa de software, uma consultoria, uma fábrica, uma loja, seja lá o que for, gera uma grande dificuldade, então a gente tinha que efetivamente inovar nos processos de entrega para fazer melhor e efetivamente conseguir entregar aquilo que a gente prometia para os nossos clientes. Então, esse era um grande desafio. Outro desafio foi financeiro. Na época, a ProJuris faturava 1 milhão por ano e devia 1 milhão por ano e tinha 2 ou 3 meses de salário atrasado. Então, eu me lembro que eu passei os 2 primeiros meses, eu passei renegociando dívida com o banco. Esse foi o meu primeiro job na nova empresa. E outro era o produto. E aí a gente já pode falar um pouquinho sobre inovação também e a área de desenvolvimento, porque na época a gente dependia só de uma pessoa na área de desenvolvimento da ProJuris, ela desenvolveu um produto numa tecnologia proprietária e esse produto tinha problemas horríveis, dificuldade tremenda de ser manutenido, a gente não conseguia manutenir, a gente mexia numa coisa, estragava no outra, a gente dizia que era uma caixa preta, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma pessoa que trabalhou comigo na DataSul, que foi o Fernando, para ser o nosso cara da área técnica, para estruturar essa área técnica, para começar a trabalhar efetivamente e não só em inovação, mas deixar o produto em pé, né? Porque muitas vezes a gente faz inovação, 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 só que o problema depois é deixar essa inovação em pé, né? Não estou falando nem de a gente desenvolver alguma coisa e não vender depois. A gente desenvolver, vender, só que o produto não para em pé, não funciona. E aí a primeira coisa que eu fui foi buscar essa pessoa na TOTUS, consegui trazê-lo. E depois de 3 meses ele sentou comigo, ele falou, Cochela, a gente precisa jogar fora esse software e fazer outro. Foi assim, foi terrível, né? Foram algumas reuniões, algumas noites perdidas, pensando, trabalhando e vendo o que a gente ia fazer para não jogar fora o software, porque era a única coisa que a gente tinha, né? E no final deu certo, a gente conseguiu botar esse software de pé, conseguimos fazer ele rodar, tanto é que nos trouxe até 2021, quando a gente vendeu a ProJuris para a Softplan, e aí e lá por 2020 já, 2019, 2020 eu acho, a gente começou a desenvolver a nova versão, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com inovação, né? Inovação não é só fazer algo muito novo, disruptivo, é você fazer, por exemplo, uma atualização tecnológica, né? Porque se você não fizer isso, o teu cliente não para em pé. Então nós tivemos bastantes desafios. Essa área de inovação ela foi evoluindo muito ao longo do tempo. Faz umas 3 semanas que eu gravei um podcast e eu falo um pouco disso porque quando você tem uma empresa que fatura 1 milhão, é uma coisa, né? Quando você tem uma empresa, por exemplo, quando a gente vendeu a ProJuris para a Softplan em final de 21, a ProJuris faturava 50 milhões. E depois de 3 anos, final do ano passado, eu saí da Softplan, porque na verdade a ProJuris virou uma unidade de negócio na Softplan. Essa unidade de negócio faturava 100 milhões. Agora já deve faturar com certeza mais, esse ano vai faturar 120, 130 milhões. Então, quando a gente fala de uma empresa de 1 milhão e uma empresa de 100 milhões, eu falo que o que muda é o nível de sofisticação da gestão da empresa. E quando a gente fala em inovação e a gente fala área de P&D, quando a gente fala em área de desenvolvimento, a evolução é brutal. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso durante essa nossa conversa aqui, mas efetivamente a gente saiu do caos,
E a gente veio para um patamar, quando a gente vendeu a ProJuris em final de 21, ela faturava 50 milhões. Mas assim, e aí quem era da área de software, que eu acho que a maioria aqui é da área de tecnologia, área de software, tem outra coisa que eu falo também, que desenvolvimento de software é infinito, né? Que assim, se você tiver 5 pessoas, você vai desenvolver X, se você tiver 50 pessoas, você vai ter coisa para essas 50 pessoas fazer. Porque as necessidades dos clientes são infinitas, né? E, enfim, e aí depende do modelo de negócio que você está implementando, de software, mas eu acho que os grandes desafios foram esses, a gente conseguiu passar por eles, conseguimos ter sucesso, mas com muitos e muitos problemas no meio desse caminho, né? A ponto de a gente praticamente pegar essa versão do software e ter que jogar fora e desenvolver uma versão totalmente do zero, porque tecnologicamente, funcionalmente era boa, mas tecnologicamente e a interface com o usuário, a experiência dos nossos clientes já estava muito defasado, estava muito antiga, então a gente tinha que renovar isso. Eu acho que para começar a nossa conversa é mais ou menos por aí. Tá. E aí você falou uma coisa já que é o P&D, né? E aí a Uhum. gente vê também exatamente o link com isso, e aí eu já vou fazer o link com a Daiane aqui, porque essa sigla, né, P&D, para a gente está bastante acostumado e sabe, né, sobre isso. Mas nem sempre a empresa sabe o que significa essa sigla, né? E principalmente quando a gente fala de lei do bem. Então eu jogo para você, Daiane, na prática, né, o que é considerado pesquisa e desenvolvimento, né, dentro de uma empresa. Que tipo de atividade se encaixa nisso, já fazendo esse link com a primeira fala aí do Coachella? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada aí por, enfim, esse momento nessa mesa onde estamos, né? E trocando uma ideia, fazendo essa conexão aí com o Coachella, como ele trouxe para nós. Um pouco da prática com a técnica, né, com a parte técnica, mas unindo essa fala é justamente esse esforço, digamos, que é realizado pelas empresas, né, traduzindo pesquisa e desenvolvimento, que é justamente esse conjunto, né, conjunto de atividades, de ideias, de pessoas, né, aonde unindo essas, digamos, essas peças-chaves ou esse time, né, digamos assim, que a gente constrói essa pesquisa, esse desenvolvimento, né, ele fazendo essa união, digamos, dentro desse contexto. Então, ela é justamente esse conjunto de atividades, né, sistemáticas, organizadas, justamente no sentido de trazer esse retorno, né, onde tu te torna mais competitivo no mercado, onde tu organiza seus processos, organiza seus produtos e tu tá ali pensando tecnicamente em como resolver essas soluções. Então, esse time é justamente, eu acho que deve ser essa mudança da água para o vinho, digamos, que tu deve ter passado, né, Cochela, aqui no sentido da onde tu vou trazer uma pessoa mais especialista, que tem know-how, tem experiência, para organizar melhor esse time, para ajudar a gente a reestruturar, né, esse, digamos assim, esse software que era o teu sonho, o teu carro-chefe, que ia fazer rodar a tua empresa e precisava realmente ter essa reformulação, né? Então, pesquisa e desenvolvimento não necessariamente precisa ser algo que tu vai inventar a roda ou criar um sistema totalmente inovador, muito fora da curva para eu conseguir estar dentro do mercado, né? Não necessariamente quer dizer isso, né? Mas sim as melhorias incrementais ou a mudança de uma tecnologia, né, que muito acontece, digamos assim, eu tenho um software, um sistema que ele funciona numa linguagem de programação, mas não funciona web, por exemplo, ou em outras linguagens. Então, eu tenho que reformular ele para conseguir adequar ele ao mercado, a essas situações emergentes que estão aparecendo, tipo, tem que usar IA, tem que usar outras coisas para eu conseguir continuar no mercado, né? Sendo competitivo dentro do mercado, né? Então, quando a gente olha para essa sigla, né, pesquisa e desenvolvimento, às vezes a gente comenta isso em uma reunião, por exemplo, mas eu não tenho time de P&D. Sim, mas às vezes tu não tem o nome, né? Aquela pessoa com um crachazinho lá, P&D escrito, mas ao mesmo tempo tu tem o setor de criação, né? Tu tem essas áreas nesse contexto que estão ali pensando, criando, inovando, né? E a pesquisa e desenvolvimento não deixa de ser isso, né? Tu pesquisar, estudar e desenvolver, criar, testar, validar e lançar o produto aí no mercado, simplesmente porque tu ama pesquisar, né? Daí tu estuda
e se transformam esses professores pardais que a gente tem por aí no mercado, né? Sim, ou seja, né, não precisa ter lá um laboratório de um time, com um laboratório, né, com um time gigante de cientistas, né, pode ser o desenvolvedor melhorando o sistema, pode ser um time testando novas soluções e por aí vai, pegando um produto e transformando ele num outro produto, porque não temos tempo de criar um novo produto, que é exatamente o que o Cochela trouxe aqui para a gente, né? Então, pessoal, olha como tudo isso, né, ele está muito mais perto do que parece, né? De novo, a palavra inovação, ela parece algo distante, mas ela tem muitas camadas, né? Toda inovação, ela precisa, ela está linkada com a tecnologia de ponta, com algo que ninguém nunca viu, mas às vezes não, às vezes ela tá só para fazer uma melhoria de algo que você já tem. Eu emendo a próxima pergunta para você, Daiane, antes de eu ouvir o Cochela, que você acredita que as empresas elas subestimam o quanto elas já estão inovando? Tipo, quais projetos, né, você vê com potencial e que acabam passando despercebidos nas áreas técnicas de produto, pela tua experiência e pelo que você passa aí já? Acredito que sim, é uma realidade, né? A empresa ela tem que inovar todos os dias para ela continuar no mercado, né? E um dos conceitos do que é inovação, enfim, que traz esse cunho assim para tu fazer a classificação dos projetos é justamente não necessariamente algo novo, mas sim uma melhoria incremental, né? Então a gente trouxe ali um dos exemplos que às vezes surge, né, que é justamente uma reformulação de um sistema ou um emaranhado de situações que eu criei inicialmente, que pá, isso se eu for arrumar é uma caixa preta ali, como Rochella trouxe, né, uma caixa preta e a gente, então daqui a pouco é melhor construir algo do zero, novo, né, e reformular. Então, quando a gente olha nesse contexto, assim, de projetos, são de diversas áreas, né, pode melhoria de produto, processo, enfim, serviço, logística, tem uma série de projetos que tu consegue trazer e conectar com benefício, mas olhando o contexto do que a gente está tratando hoje, tudo aquilo que vai te agregar novas funcionalidades ou mudar as tecnologias empregadas naquele aplicativo, naquele software que tu estiver desenvolvendo, onde que não simplesmente são melhorias, como é que eu posso dizer para vocês, mas melhorias pequenas que às vezes parecem não ser tão significativas, mas vai otimizar, melhorar a segurança de dados, agilizar aquele processo, né, que a empresa estiver utilizando ali. São pequenas melhorias que trazem um resultado bem grande no final. Então, tem o esforço, tem o estudo para chegar naquela conclusão, obviamente, né? Não é tão simples quanto parece ser de forma técnica desenvolver essas soluções. E isso trazendo te tornando mais competitivo junto ao mercado, mas que nunca a resposta, né, do projeto e faz com que tu seja incentivado Sim. dentro do benefício. Sim, o nosso público aqui ele está bem acostumado com termos upgrade, né? Um novo aplicativo, uma nova funcionalidade, né, Cochela? Então, eu estou no meu próprio software lançando novas funcionalidades. Então, sim, você está falando para a gente que isso é uma inovação incremental, por exemplo, e ela sim se enquadra para ser considerada aí como inovação para a lei do bem, certo? E aí, eu gostaria de perguntar para você, né, Cochela, lá na ProJuris, vocês conseguiram transformar esses desenvolvimentos, todo esse desafio que você passou aí no começo, nessa inovação reconhecida, quando entrou a Lei do Bem lá com vocês, e vocês começaram a reconhecer a inovação, porque inovação vocês já faziam desde o início, né? E quando você entrou aí na história que você contou para a gente, mais ainda para se manter competitivo no mercado, tiveram que fazer ali bastante coisa. Então, quando entrou a Lei do Bem? Quando você colocou isso como inovação reconhecida mesmo? Deixa eu voltar um pouquinho, porque a Daiane estava falando ali, já estava me dando uma coceira aqui, Eu percebi. porque eu queria trazer assim alguns exemplos muito ligado à área de software, né? Tá. Que a gente vive aqui. Eu sei que tem bastante gente de software aqui, então eu queria falar duas coisas para complementar
a excelente fala aí da Daiane, que está perfeito. Eu vou tentar agora trazer o que ela falou para a prática aqui no nosso mundo. O primeiro, assim, muitas vezes, numa empresa de software, a área técnica ela é única. A ProJuris é assim. Então, assim, Cochela, vocês têm uma área de manutenção de software e uma área de desenvolvimento de coisas novas? Não. A gente tem um pool de programadores, aí analistas, programadores, seja lá o que for. A gente tem um pool e essas pessoas estão sob o mesmo guarda-chuva e tem hora que essas pessoas fazem manutenção e efetivamente o que é necessário fazer, porque muitas vezes não é a manutenção no código, e sim uma melhoria na infraestrutura para a aplicação rodar numa cloud, por exemplo. E tem hora que esse time está fazendo inovação. Tá, mas como é que a gente separa isso? Como é que a gente separava isso na ProJuris? Porque isso é importante, porque isso aqui vai definir para vocês o que vocês vão tratar como inovação e o que vocês vão tratar como manutenção e sustentação, que está fora do escopo, seja de lei do bem, seja de incentivos fiscais que vocês vão ter para inovação, seja financiamento que vocês vão buscar. Então, assim, o que a gente fazia, a gente trabalhava com uma ferramenta que era o Gira, e eu acho que é de conhecimento de vocês. Se vocês não usam o Gira, provavelmente vocês usam uma outra ferramenta para controlar os chamados que tem na área técnica. Então, a gente tinha, lógico que na época, ano passado, quando eu saí, umas 100 pessoas na área técnica, todas essas pessoas trabalhavam com chamados no Gira. Então, se eu vou desenvolver alguma coisa nova, eu transformo aquilo que eu vou desenvolver em chamados numa ferramenta como o Gira, e quando o meu programador pega aquela funcionalidade para desenvolver, ele abre aquele chamado e começa a trabalhar naquele chamado até que ele encerra aquele chamado para terminar aquela atividade dele. Isso vale para manutenção, para sustentação, para desenvolvimento, seja lá o que for. E no final do mês, a gente fazia uma análise de todas as horas, porque eu não precisava reportar, porque você falar para um programador assim, você vai ter que reportar a hora. Puta, é um inferno esse negócio. É normal. O programador não quer reportar hora, não quer ficar lá entrando num software de projeto e ficar reportando hora. Ele não quer isso. Aliás, acho que ninguém quer. Não é uma coisa boa a fazer. Mas ele abria o chamado do Gira e fechava o chamado do Gira. E a gente já tinha o número de horas que ele trabalhou naquela atividade. Chegava no final do mês, a gente dizia assim, quantas horas a minha área técnica trabalhou em manutenção e sustentação e quantas horas a minha área técnica trabalhou em inovação? X horas. E aí eu valorizava isso. O que era inovação, que, como disse a própria Daiane, P&D, a gente botava lá em despesa no DRE, então ficava embaixo na parte de despesa, e o que era manutenção e sustentação ia para o custo lá em cima. Então, assim, o que era custo, efetivamente, porque o custo numa área de empresa de software, o que é? Aquilo que eu gasto para manter e para entregar para o cliente. Isso é custo. Aí eu chego numa margem bruta e depois eu tenho as despesas, aí eu chego no EBITDA, etc. Então, assim, eu tenho que separar a primeira coisa, boto que é manutenção e sustentação em custo, isso não é inovação. E aí todo o resto eu boto em despesas de inovação. Ali eu começo a tratar efetivamente o quanto que eu estou investindo em inovação mês a mês, ano a ano numa empresa. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, assim, numa empresa de software como a nossa, a gente, de todas as horas que a gente gastava com a área técnica, no máximo 20% a gente devia gastar em manutenção e sustentação. Então, ou seja, 80% das minhas horas na área técnica eu tinha que gastar e investir em inovação. E esse valor que a gente investia em inovação era mais ou menos 14% da receita líquida. Então, quando a gente vai em TOTUS, quando a gente vai SoftPlus, Sênior, essas empresas maiores, elas variam de um percentual de 11% a 20%. É que, claro que tem horas, por exemplo, nós já gastamos muito mais em inovação. Lá no início, muito provavelmente, a gente investia mais de 20% da nossa receita em inovação. Mas agora que nós somos uma empresa de 100 milhões, a gente investe, até ano passado, mais ou menos, a gente investia 12, 13 milhões por ano em inovação. E aí eu chego na inovação, que é isso que a Daiane falou. Mas o que é inovação, né? A gente usa uma metodologia da McKinsey, que são os três horizontes de inovação. Então, assim, quando eu digo assim, eu vou fazer inovação na minha empresa, a gente trabalha com três horizontes. O que são esses horizontes? H1, que é o horizonte 1, inovação incremental. Inovação que você vai fazer no mesmo produto
para você aumentar ou para você manter a receita. Então, quando eu digo assim, ó, pô, eu tenho um produto aqui que está velho, a tecnologia dele nem é suportada mais pelo mercado, eu estou com problema de usabilidade, eu vou perder clientes, então você vai perder receita. Opa, eu tenho que fazer um software novo para manter o cliente. E para conquistar clientes novos também, porque se eu continuar vendendo aquele produto mais 2, 3 anos, os novos não vão mais comprar de mim. Então, isso é H1. É no mesmo mercado onde você está, você fazer evolução no teu produto para você vender mais ou continuar vendendo e não perder os teus clientes. Então, você precisa, como disse a Adrele, update, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que estar performático, o meu software não pode dar pau, o meu software não pode cair. Então, assim, eu preciso que esse software esteja adequado. E se eu olhar no H2, a McKinsey diz que são você crescer em mercados adjacentes. Por exemplo, a ProJuris era um software que fazia a parte do controle dos processos em todos os tribunais do Brasil. Ou seja, depois que a pessoa ou a empresa entrava com um processo na justiça, aí o ProJuris ajudava a gerenciar esses processos das empresas. Aí a gente precisava de um software que fizesse acordos. Ou seja, eu vou tentar fazer um acordo com a outra parte antes que isso vire um processo. Isso é uma coisa que nós não tínhamos e o mercado adjacente, alguma coisa nova que eu vou agregar. O que é isso? Isso é uma inovação. Eu vou desenvolver isso, eu vou comprar. Opa, esse tipo de problema a gente resolvia comprando. Então, a gente comprou uma empresa de gestão de acordos. Eu fui lá, comprei um software. Em vez de eu inovar desenvolvendo, que eu vou levar 3 anos, 2 anos, eu comprei uma empresa e antecipei no mercado. Então, isso é Horizonte 2, crescer em mercados adjacentes, novas receitas. E o H3 é o disruptivo. Então, o que você vai fazer de disruptivo que ninguém tem, que você é o único, você é o primeiro, parará, parará. Por exemplo, quando eu saí da ProJuris, a gente ia começar a testar um projeto que era a ProJuris substituir um escritório de advocacia. Eu não estou dizendo que a ProJuris ia fazer um software para auxiliar o advogado num escritório de advocacia, que isso a gente já faz. Eu estou dizendo que a ProJuris vai substituir o escritório. Eu estou dizendo que eu não preciso mais de advogado. Opa, esse negócio é novo, esse negócio é disruptivo, esse negócio vai dar barulho no mercado. Então, isso é uma disrupção. Então, assim, para contribuir, para ajudar o que a Daiane falou, é assim que a gente tratava na ProJuris. E aí, André, assim, quando é que a gente começou a usar a lei do bem, né? Quando a gente conheceu, porque essa é uma outra característica de uma empresa pequena de software que cresce, a empresa de software pequena não tem dinheiro. A gente vende almoço para pagar a janta. Então, assim, como é que a gente desenvolvia? A gente desenvolvia a partir das vendas para os clientes compravam de nós e precisavam de determinada funcionalidade. Aí a gente fazia o desenvolvimento e aí a gente começou efetivamente a ver quais eram os incentivos fiscais que tinham no governo para que a gente pudesse efetivamente investir mais em software, porque essa era a nossa realidade. E a lei do bem também tem muito a ver com o lucro da empresa, né? Então, assim, na verdade, a lei do bem é você pagar menos imposto de renda, ou seja, sobra mais dinheiro para a empresa. Então, assim, é uma excelente ferramenta para uma empresa que, independente do tamanho, ela pode usar a lei do bem desde que ela tenha efetivamente o lucro. Por quê? Porque, na verdade, ela vai pagar menos imposto de renda e sobra dinheiro para quê? Para você retroalimentar a tua área de desenvolvimento. Ou até para fazer outras coisas. Mas é como eu digo, uma empresa pequena de software, normalmente ela gasta 30%, 40% da receita em desenvolvimento. Então, assim, ela precisa e competir no mercado de software é muito difícil, né? Porque, assim, tem muitas tecnologias, tem muitos competidores. Quando você menos espera, já nasceu alguém muito melhor que você, muito mais rápido do que você, que está te engolindo e você nem está percebendo. E aí foi, né? Então, assim, é um cuidado que tem que ter. Nós temos que efetivamente aproveitar esses gatilhos e principalmente esses benefícios. Quando a gente começou a utilizar, quando a gente conheceu e quando efetivamente a ProJuris se adequou, teve as características necessárias para a gente aproveitar essa lei como um todo.
Tá, e daí, ver se você concorda. Na minha visão, né, um dos maiores desafios aí que as empresas têm, empresas no geral, né, mas a gente está Uhum, falando aqui do nosso mundo aqui de tecnologia, né, desenvolvimento e uhum, tal. Um dos maiores desafios que eu vejo também para uma empresa, né, inovar, não é só técnico e nem financeiro, ela é cultural até. E aí vem uma pergunta para você, uma curiosidade até, como é que vocês tratavam isso lá? Eu tenho certeza que muitas empresas estão aqui nos assistindo agora e conversam entre si, pensam, mas como é que a gente faz para envolver todo o time a participar do que está sendo desenvolvido? Então, tem a ouvir o mercado, olhar para o mercado, ponto um. Escutar os clientes, ponto dois, ou ponto um. Não estou colocando em ordem, tá? Só estou colocando os pontos aqui. E uhum. também o time, né? Os colaboradores e tal. Então, uma curiosidade minha também é como que vocês lidavam com isso lá? Você tinha, sei lá, hackathons internos, ou vocês tinham eventos que vocês captavam dos clientes, demandas, ou era no dia a dia mesmo? Eu quero saber se vocês promoviam também essa discussão, provocavam o time, os colaboradores, para também trazer novidades, pensar diferente, para contribuir nessa inovação toda aí que a gente está falando. Legal. O primeiro ponto, assim, nós tínhamos 5 valores na empresa e todo mundo falava que o valor que a gente mais praticava na ProJuris era um valor chamado inconformismo. Então, assim, a gente era muito inconformado. E então, assim, a gente precisava ser rápido, a gente precisava ser inovador e a gente precisava atender bem o cliente. É, e aí, o que acontece? De novo, quando a gente vem para a inovação não acontece só na área de produto, né? Ela acontece em todas as áreas. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, puta, na minha área comercial, eu tenho meus SDRs que fazem ligação para os meus clientes para tentar marcar para ver se tem liga, se tem match com a nossa solução, para marcar alguma reunião. Hoje tem robô que faz isso. Na área de clientes, como é que eu faço? Porque assim, a ProJuris ela tinha clientes que pagavam R$ 300 por mês de mensalidade para usar a nossa aplicação, que era para escritório, e a gente tinha cliente que pagava R$ 100.000 por mês. Então, por exemplo, né, aqui da região sul, eu acho que o maior cliente ainda da ProJuris, eu acho que é a Copel, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná, que, aliás, é onde você está, né, André? Então, assim, a Copel é nosso cliente. Ela, eu acho, quando eu falo nossa, é porque eu já saí, mas, enfim, eu ainda trato a ProJuris como minha. É. Mas é o maior cliente. Então, assim, eu não posso atender esse cliente que paga R$ 300 da mesma forma que eu atendo uma Copel da vida. Agora, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com os mesmos profissionais, com a mesma tecnologia, com a mesma forma de atendimento, com tudo? Não. Então, assim, eu tenho que ser eficiente no que eu faço. E aí, como é que a gente consegue fazer isso? É só com inovação. Porque a inovação ela tem que permear a organização como um todo. E eu falo que, assim, o que vai dar o tom para a empresa são os indicadores, são as metas, são iniciativas. Então, quando você faz um planejamento estratégico, quando a gente fazia um planejamento estratégico da organização, por exemplo, a primeira pergunta que eu fazia para o diretor nas reuniões, a gente fazia uma reunião preliminar lá para o mês de setembro, e a gente ia nos indicadores dele de NPS, de tempo de entrega, de pesquisa no final da entrega que ele fazia, no CSAT do suporte, a gente dava uma revisada nos indicadores dele, porque a gente já vinha acompanhando isso nas nossas reuniões mensais, e aí a gente olhava e dizia assim, pô, aqui não tá legal, aqui tá ruim, aqui tá sim. Olhava para a margem, vamos pegar a área de clientes, olhava para a margem bruta e dizia assim, pô, você tá com um custo muito alto aqui na entrega, você tá com um custo muito alto aqui no atendimento ao cliente, o teu suporte, você todo ano pede para contratar 5, 10 pessoas, para que tanta gente no suporte? Então, assim, a nossa primeira reunião era assim, e o desafio era assim, ó, traga
quais são as iniciativas que você vai fazer para melhorar a eficiência da sua área. Então, as iniciativas de eficiência iam para o planejamento estratégico. E aí a gente ia bater o bumbo no planejamento estratégico, a gente não botava 10, 15, 20 iniciativas, isso não funciona também. Bota 2 ou 3, aquela que efetivamente vai mexer no ponteiro, 4, olha muito bem o que você vai fazer. E não começa a fazer tudo no primeiro trimestre, que isso é outro inferno também, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então, assim, todas as áreas, por exemplo, na última rodada de planejamento estratégico que eu fiz antes de sair, porque eu fiz o planejamento estratégico junto com o novo CEO que estava entrando no meu lugar, o que a gente colocou é assim, ó, tragam quais são as 2, 3 iniciativas que vocês vão fazer com IA no ano que vem. Uhum. Então, assim, isso passa a ser meta, e isso vai para o plano de bônus do executivo. Uhum. Então, essas coisas, culturalmente, você tem que amarrar, né? Você tem que dar compromisso com ele. O nosso roadmap de produto, a gente fazia de novo um horizonte de 3 anos, McKinsey, né? H1, H2, H3. Uhum. Aí a gente criou um comitê de produto, porque assim, ó, a área técnica vai definir o que vai ser desenvolvido ano que vem. Desculpa, a área técnica não tem essa visão de mercado que a área comercial e que a área de clientes tem. Uhum. O que a gente fez? Vamos montar comitê de produto. O comitê de produto decide o que é mais importante. Eu vou fazer para vender mais, ou eu vou fazer para reter, ou eu vou fazer para otimizar o produto. Uhum. Então, isso tem que estar no planejamento. Então, a gente fazia roadmap 3 anos, puxava para o ano e puxava para o trimestre. A gente fazia entregas trimestrais. Então, ó, daquele roadmap, o diretor de produto nosso chegar lá, vai lá e dizer assim, ó, Cochela, aquele roadmap de produto que eu tenho lá, nesse trimestre eu vou fazer isso, no outro a gente vai discutir o que é mais importante. Então, a gente fazia o planejamento do trimestre, fazia uma verificação, quantos por cento do roadmap do trimestre a gente fez, e já planejava o próximo trimestre, o comitê ia lá dizer assim, ó, vamos fazer isso, e no final do próximo trimestre ele ia se confessar. Então você tem que amarrar tudo isso, entendeu? Faz parte da cultura da empresa. É uma cultura de execução forte, onde a inovação passa a ser um ator importante. Isso aí, sensacional. Então, pessoal, quando a gente está falando de lei do bem, a gente está falando do incentivo fiscal, né? E muitas empresas pensam já em algo distante, técnico demais, cheio de burocracia. Sim, é um tema que exige atenção, exige estrutura, mas também é perfeitamente possível de entender e de aplicar isso com clareza. Então, a proposta aqui hoje é exatamente essa, a gente desmistificar um pouco esse processo, mostrar que realmente é o que importa, né? E onde estão as oportunidades que muitas empresas ainda não estão aproveitando. Então, vamos entrar um pouquinho mais agora a fundo na lei do bem. E aí, com respostas mais curtas, porque é uma pergunta atrás da outra aqui, Daiane, eu já vou falando para vocês, né, sobre verdades e mitos sobre a lei do bem. Primeira coisa, então, Daiane, é só empresa gigante que consegue acessar a lei do bem? Não necessariamente. Ela precisa estar, pelo menos, né, já no regime tributário do lucro real. Então, é um dos requisitos, né? Então, infelizmente, este benefício que eu entendo, na minha opinião, que deveria atingir as outras, né, os outros faturamentos, digamos assim, né, ou os outros regimes tributários, mas, enfim, uma questão que a gente tem que observar, ela tem que estar no lucro real. Lembrando que isso pode ser opcional, né? Não necessariamente eu preciso atingir o meu limite de faturamento para eu estar no lucro real, desde que, de repente, falando com o seu contador, enfim, fazendo algum estudo tributário, ali, um planejamento, né? Tu consiga analisar se o regime ficaria ok, tu pagaria menos imposto, ou talvez até com a própria lei do bem tu conseguiria zerar essa base tributável do imposto de renda e não tributar o teu IR, a tua CS pelo lucro presumido, por exemplo, né? De repente, fazer essa análise que eu acredito que vocês devam ter feito também em algum momento, né, Cochela, tipo, na caminhada de vocês. Então, fica a dica, às vezes a empresa não precisa estar com faturamento para estourar, né, para entrar no lucro real, mas sim, ela já pode dar uma analisada para ver se
fazendo essa Ótimo. análise, ela Já já fica a dica aí, fica a dica. né? Aí, Tá. claro, tá com seus impostos em dia, enfim, ter os projetos aí elegíveis ao benefício, né? Tá. E por falar em projetos, então, os projetos, eles precisam ser 100% finalizados, elas têm que mandar o projeto todo, uma pergunta, né, se é mito ou verdade, e já a segunda aí, que faz parte também. A empresa tem que entregar a fórmula secreta, digamos, o projeto todo detalhado do que ele vai fazer ou não. Ele não precisa estar finalizado, né? Até porque tu declara ou tu informa nesse descritivo do projeto a etapa que tu executou ao longo do ano calendário que tu fruiu o benefício, né? Então, como ele segue uma lógica pelo o ano calendário, por conta de ser do imposto de renda, então tu analisa as pesquisas desenvolvidas naquele ano corrente, tu demonstra as etapas de pesquisa naquele ano corrente. Então, o projeto não precisa necessariamente ter sido finalizado e nem ter dado certo, que às vezes as empresas ficam com dúvida, tem que dar certo para poder usar. Não, é realmente tentativa e erro. Então, pode ter dado tudo errado, pode ter sido um investimento, enfim, de horas e tudo mais, e tu conseguir incentivar ele na lei do bem, né? Então, bem tranquilo, assim. Tá. E se uma empresa nunca usou, né, a lei do bem, qual que é o primeiro passo que ela precisa dar para ela começar a utilizar? É, isso eu acredito assim que é muito um amadurecimento. Quanto mais maduro tu estás, né? Justamente que nem o Cochela trouxe ali, eu vou colocar no métricas no planejamento planejamento estratégico, vou colocar como métricas de PLR, tem muitas empresas que colocam como métricas, né, no sentido de dar o engajamento, mas muito parte da gestão. Isso é muito cultural. Então, se a gestão, que são os sócios, os CEOs, enfim, as pessoas que são os líderes mesmo, realmente dessa empresa, né? Eles têm que vir de cima para baixo para funcionar, né? Então é muito cultural. Quanto mais tu desenvolve isso, mais P&D tu tem, mais tu flui a lei do bem. Claro que às vezes eu inovo, mas pouco, não inovo tanto, enfim, mas quero usar. A primeira sugestão é pelo menos ter alguém que seja uma pessoa que levante a bandeira, né? O facilitador dentro da tua empresa. Então, dar esse engajamento inicial, fazer a organização dos times, fazer reuniões, sejam elas mensais, bimestrais ou trimestrais, enfim, para dar esse engajamento de trazer novas soluções, faz mais do que nunca que a empresa invista nisso, né? Tu pare aquele tempo para pensar e para dar um engajamento para as pessoas trazerem as novas ideias e soluções, e aí mais do que nunca tu consegue ir organizando isso, né? Organizando esses gastos por projeto para que tu possa fruir do benefício. Mas uma coisa assim que eu percebo muito pelas implementações que eu já fiz, diferente da área de tecnologia da informação, que é muito comum ter a listagem de projetos, tá? É muito comum, é muito na veia isso, já nasce com querendo ter um gestor de projetos, a grande maioria das empresas que são de TI é assim, não, vamos listar aqui os projetos, as horas trabalhadas e tudo mais. Mas não é uma realidade, muitas empresas inovam, têm projetos, mas não tem nem a lista de projetos. Então, né? Então é tudo a maturidade, né? Então, assim, primeiro nascimento, faça a lista, organize, veja que horas, separe os times ou deixe os times juntos, que eu acho que funciona muito, né? Isso também, eu acho que tem que dar um engajamento todo mundo junto, como o Cochela trouxe no case dele, mas mais do que nunca provocar a criação que faz com que tu fomente teu benefício fique maior, né? Tá. E aqui eu saliento, né, que a gente aqui na Domínio, a gente ajuda as empresas exatamente a fazer essa parte, a organizar esse processo todo que a Daiane está falando, seguindo esses desafios, esse mapeamento, todo esse fluxo todo que o Cochela também trouxe para a gente. A gente organiza isso junto com as empresas, né? A gente organiza esse processo aí, inclusive através de workshops colaborativos, né, Daiane? Que conectam as áreas, identificam o que pode ser um projeto elegível. Então, eu gostaria só que você comentasse como é que funciona esses workshops, que eu acho que é um produto bem legal, né? Que a gente oferece aqui dentro da nossa consultoria e que ajuda a empresa a ela visualizar tudo isso que você está falando, tudo isso que o Cochela falou, para, agora eu vou dar espaço, né? Vou para a lei do bem.
Uhum. Justamente, a gente gosta de iniciar a implementação destes benefícios, né, de inovação, justamente unindo os times ou as pessoas-chave, os facilitadores de cada área, ou enfim, né, esses grupos de trabalho, e realmente fazer um momento onde que a gente troca uma ideia do que está sendo desenvolvido ali, conectando o conceito do benefício com a realidade daquela empresa. Então, eu consigo visualizar que é fundamental esse momento, né, desses grupos de trabalho, seja esse workshop também não acontece uma vez, né, ele acontece de forma mais recorrente, justamente para dar o engajamento. E aí, claro, depois se trabalha nos microgrupos, digamos assim, né? Daí nós trabalhamos em entrevistas mais pontuais dentro de cada grupo de trabalho para levantar esses projetos, porque no workshop é troca de ideias, vem um monte de ideias, um monte de dispêndio, um monte de projeto maravilhoso, né? Então, aí depois a gente senta com os grupos para fazer essa seleção mais individual com cada realidade de trabalho ali, né? Enfim, para ir vendo a aplicação, aquele sim e não, sabe? Para E o que ir acontece engajando. depois, Daiane? Depois o workshop separou né, todos os projetos, relatórios, as ideias, e aí a gente vai até onde, né? A entrega final, porque tem todo um trâmite também, né? Preciso entregar os relatórios daí para o Ministério, blá blá blá. E aí a gente vai até onde? Como, enquanto domínio? É. Bom, enfim, aí de forma tributária, né, se calcula o benefício, né, normal, se utiliza-se o crédito, né, enfim, ali, ou de uma forma que daí é analisado se vai ser feito efeito caixa, né, se vai usar no ano corrente já, né, que daí tu já faz o efeito caixa ali no mês ou no trimestre, né, de acordo com o Uhum. regime tributário do imposto de renda. E aí, obviamente, ao longo do trabalho se junta essas informações para se fazer o reporte para o Ministério, que é até 31 de julho de cada ano, inclusive está fechando primeiro o ciclo de 2024, agora no mês que vem. Então, a gente faz workshops, essas entrevistas, escrita dos projetos em conjunto com o time técnico, né? Porque, enfim, a expertise está nessas pessoas, né, que desenvolveram essas soluções. Então, a gente faz essas entrevistas, coleta essas informações, faz essa escrita em conjunto para entregar a obrigação acessória, né? E aí se faz as entregas finais, apresentação de dossiê, entrega de resultado, enfim, tem todo um Tá. passo a passo para disseminar dentro da empresa a cultura de fruir o benefício, né? Então é uma troca, né? Um aprendizado, tanto para nós quanto para a empresa que está ali recebendo aquela informação. O porquê da importância dela entender esse fluxo no contexto geral, sejam todas as áreas, tanto o time técnico, que é o que desenvolve projetos, como, enfim, a parte contábil, né, que precisa Sim. depois informar, né, esse benefício nas obrigações acessórias. É importante que essas pessoas aprendam, porque a cada ano cresce mais o benefício de acordo com o Sim. engajamento. Então, Sim. essa troca é fundamental. Então, a Tá. empresa aprende a ir usando e, Uhum. consequentemente, ela vai trazendo mais informações e o benefício sempre vai aumentando, né, com o passar do tempo. Ok, ok. E eu queria te perguntar, Cochela, você também aí como, né, um executivo aí de mercado, qual que é o impacto que você acha que tem ter um parceiro, né, especializado, como a Domínio, né, que entende de inovação, que entende da parte fiscal, técnica, estratégica, né, nesse processo como um todo? A gente, a Daiane falando assim, parece simples, né? Mas não Mas é a gente sabe tão que simples. o mundo tributário no Brasil não É. é nada simples. E tem a glosa ainda, né? Muitas vezes você faz tudo isso que a Daiane falou, prepara tudo, manda para lá, aí a Receita diz assim, não, isso aqui não passou. Não passou, volta, puta, aí começa aquele rolo todo. Então, assim, eu acho fundamental. A própria Softplan, no passado, como eu falei, a ProJuris virou uma unidade da Softplan, eu era CEO lá dessa unidade durante 3 anos, final do ano eu saí de lá, a Softplan faturava praticamente 1 bi, e ela tinha um parceiro para ajudar ela nisso. Então, assim, no Brasil, até o passado muda, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque primeiro é efetivamente a gente conseguir se aproveitar disso. E se a gente não está se aproveitando, acho que a gente está, de certa forma, errando, porque a gente paga tanto imposto e quando a gente tem o benefício, a gente não usa e a gente deve usar. Porque é para inovação, é para a melhoria da sociedade, para a melhoria do teu cliente, é para a melhoria do software como um todo e da tua empresa, né? E fazer com alguém especializado
a gente sempre fez com alguém especializado, sempre. A gente nunca fez sozinho, desde o momento zero, porque assim, nós como um todo, e seja o diretor financeiro da empresa de vocês, seja o gerente financeiro, seja o coordenador financeiro, seja o contador, seja o controle, seja o que for, ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Aí chega uma hora que ele tem que, primeiro que tem que organizar essa inovação, como a Daiane falou, que não é bem assim, né? Organizar essa inovação para ver o que pode ser elegível e depois fazer todos os relatórios de apuração. Então, para nós, sempre foi fundamental. A gente nunca fez sozinho. E a Softplan não faz sozinha, eu tenho certeza que as outras empresas também não fazem sozinho, porque tem coisas que nosso negócio é fazer software, né? Nosso negócio não é ficar apurando lei do bem, a gente não é especialista nisso, e por mais que o nosso contador, até aí a gente tinha um contador da área de tecnologia, ele conhecia muito do assunto, então ele ajudava muito. E depois também a empresa vai crescendo, você traz o contador para dentro de casa. Chegou um momento que a gente começou a ter o contador e o controller dentro da própria ProJuris. A gente não terceirizou mais isso. Até escritório de advocacia, tudo a gente internalizou. Então, assim, e aí você pega um contador, o controller, ele não é especialista nisso. Ele é especialista de forma geral, dos resultados, DRE, balanço, etc. Mas tem alguns assuntos específicos que tem que ser um parceiro estratégico e é fundamental. Para nós sempre foi. Ok. E a gente falando um pouquinho além da lei do bem agora, alguns outros mecanismos, eu trago, por exemplo, o FINEP aqui, Daiane, né, que ajuda a financiar projetos, né? Eu queria te perguntar como que essas linhas, assim, funcionam na prática, né? Em que situações que elas podem ser uma alternativa para as empresas? A FINEP, ela tem o mesmo cunho, assim, digamos assim, para selecionar projetos. Tem que ter esse cunho Tá, inovativo, tem que, mais do que nunca, desenvolver soluções aonde te torne mais competitivo no mercado, né? E o que acontece? Esse benefício, digamos, de captação de recursos faz com que tu capte um valor, né, digamos assim, para fomentar a tua inovação, desenvolver aquele projeto, aquela solução, e, consequentemente, com uma taxa melhor do que do mercado, né, do que teu banco comercial comum, e com carência, né? Então, isso ajuda mais do que nunca a empresa justamente a estimular a inovação, que eu acho que foi o que a Coachella fez, né? Eu acho que, de repente, em algum momento ali tá meio apertada a questão do dinheiro, mas, enfim, eu quero inovar, eu quero investir, eu preciso fazer isso para minha empresa crescer. E aí tem essas linhas, digamos assim, que estão disponíveis que a empresa também pode utilizar junto com a lei do bem. E essa não necessariamente precisa estar no lucro real daqui a pouco para fruir, né? Que de repente a empresa. E tem outras linhas subvencionadas, onde o governo aporta dinheiro naquele projeto para desenvolver soluções bem disruptivas, bem inovadoras, né? Então, tem assim um rol de, digamos, linhas de crédito ali disponíveis para tu ir conectando com aquela realidade daquela empresa, né? Com o foco tá, dela. legal, legal. A gente está caminhando já aqui para os minutos finais, né? E aí eu pergunto para o Cochella, né? Se você pudesse deixar um conselho, Cochella, para quem está assistindo, né, a gente quer estruturar essa jornada, aproveitar, né, esses incentivos, tudo isso que a gente falou, que conselho você daria, né? Por onde começar? Legal. Para complementar também o que a Daiane falou, a Uhum. ProJuris pegou dinheiro do FINEP, acho que pegou 2 milhões para o projeto. É chato, é bem chato a prestação de contas. Foi via Badesc, que é um banco Santa Catarina aqui de fomento. Mas assim, e aí eu só vou fazer um adendo ao que a Daiane falou, assim, às vezes tu está com problema de grana, vai buscar esse dinheiro no mercado. Não, é um dinheiro barato. Se você está com caixa, vai buscar esse dinheiro no mercado e pega o teu caixa e vai fazer outra coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que se esse dinheiro estiver disponível, é sempre bom ir. Aproveita. Aproveita, vai atrás, procure as pessoas que conhecem desse assunto. É um dinheiro barato, e se é um dinheiro barato, pega, porque o dinheiro hoje está muito caro e de repente você vai precisar do caixa para outra coisa. Esse é o ponto do financiamento. É chato, mas vale a pena. Vale muito a pena. Agora, o meu recado final é assim. Primeiro, assim, ó, divida efetivamente o que é inovação na sua empresa. Gente, assim, ó, o que é manutenção, o que é sustentação, não é inovação. Então, se você ainda não fez isso, pega a sua área técnica
e divida o que é sustentação e o que é manutenção. É manutenção de código, fazer o teu software funcionar, fazer lá um acerto na performance que ele não está legal, isso é manutenção e sustentação. Isso joga lá para... Gente, todo o resto é inovação. Todo o resto é inovação. Seja incremental, seja disruptiva, seja o que for, é inovação e é passível de benefício, que a Daiane falou aqui. Gente, e assim, ó, se isso é inovação, por que eu não vou usar o benefício? A gente paga tanto imposto, o Brasil tem uma carga tributária de praticamente 33%, 34% do PIB. E a gente paga tanto, às vezes a minha empresa não paga tanto imposto. Pois é, mas você na pessoa física paga imposto a dar com pau, né? Então, assim, quando você tem uma oportunidade, use. Agora vem a reforma tributária e as empresas de software vão ser afetadas fortemente, porque assim, a gente paga PIS, COFINS e ISS lá no faturamento, agora a gente vai pagar o tal do ICS, ICS, os dois impostos lá, um estadual e um federal, isso vai para 20 e poucos por cento. Vai pegar as empresas de software? Vai. Às vezes eu vou me beneficiar, vou, mas tem coisa que eu não vou conseguir me beneficiar. Então, assim, a gente vai pagar mais imposto. Pô, como é que eu posso me beneficiar de alguma forma? Lei do bem. A lei do bem está aí. E às vezes até o financiamento subsidiado do governo. Vamos aproveitar. Primeira coisa, separa, depois contrata um parceiro estratégico que conheça do assunto e aproveita. O dinheiro está aí. Para que pagar imposto se a gente não precisa? Né? Eu acho que. Eu sei que as únicas duas certezas na vida é morrer e pagar imposto. Mas paga menos, né? Vamos pagar menos, acho que vale a pena. Exatamente, exatamente. Obrigada demais aí pela tua participação. E Daiane, o teu recado final, eu queria que você deixasse claro para eles até quanto é possível, né? Tudo isso que a gente falou, é possível recuperar até quanto em percentual e quais impostos? Acho que seria o teu recado final aí, né? Quanto a empresa pode conseguir. Assim, resumindo bem tecnicamente, né, para ficar mais fácil, como o Cochela falou ali, parece tão simples falando, mas, enfim, a empresa consegue retornar no mínimo 20%, e na área da tecnologia, se tem um time bem full-time, até 100% daqueles investimentos. Então, assim, tem uma questão na legislação bem específica para esse grupo, né, esse nicho de mercado, então dá para tu usar o máximo assim do investimento, né? Então é uma boa oportunidade, né? Infelizmente não retroage 5 anos, né? Então assim, se a empresa quer usar ainda 2024, ela tem até 31 de julho para mandar as informações para o Ministério, então tem que calcular, organizar tudo. Dá tempo, né, Daiane? Correr, dá tempo ainda. Mas deixa eu fazer mais um adendo que a Daiane falou, que assim, ó, Sim. Às vezes a gente não tem noção quanto a gente investe em P&D na empresa. Esse é o ponto. Agora, assim, ó, vocês podem ter certeza. Por exemplo, a Projuris, ano passado, investiu uns 12, 13 milhões. Mas vamos pegar uma empresa que fatura 10 milhões, uma empresa de software. Ela investe no mínimo 1 milhão por ano em P&D. Investe 10%. E é no mínimo que eu diria, o mínimo do mínimo que ela tem que investir. Então, assim, ela investe. E se a Daiane está dizendo que eu consigo me aproveitar disso tudo, gente, é muito dinheiro. 12 milhões para 100 milhões é muito dinheiro e 1 milhão para 10 milhões é muito dinheiro. Então, não dá para perder essa oportunidade. Não dá para perder. Desculpa, Daniel, eu estou me atravessando na tua conversa. Não, e ainda é um benefício auto-aplicável, né? No mundo de consultoria é um ponto verde, como se diz, não é nada vermelho, então tu não estaria fazendo nada errado, desde que tu faça direitinho, cumpra com os requisitos, né? Organize as informações, pode usar tranquilamente. Eu acho que dor de cabeça vocês não tiveram, né, também, com relação ao benefício. Então tá ótimo. Isso sempre ficou na mão da empresa e a empresa sempre fez muito bem para nós, então a gente sempre tranquilo. Deu super certo, né? Então, assim, 2024, a gente, enfim, tem até 31 de julho desse ano. E 2025, enfim, tem o ano todo aí para correr atrás. Se preparar. Isso aí. E dá para ir utilizando o benefício, né? Que legal, é muita coisa, né, gente? Então, vocês estão vendo que inovar é uma decisão muito estratégica, né? E o governo brasileiro está dizendo: se você fizer isso, eu ajudo a financiar parte do caminho. Aproveitar essa oportunidade não é só uma questão de inteligência fiscal, mas é uma visão de crescimento, que é o que o Cochela acabou de falar. E para isso, contar com quem tem experiência em estruturar, mapear, transformar a inovação em resultado concreto faz toda a diferença.
E aí, de novo, eu trago para vocês que a gente está aqui, né? Inclusive, a head aqui da área, né? A Daiane está aqui justamente para isso. Nós ajudamos as empresas a fazerem essa conexão entre inovação e esse retorno financeiro que é possível de ser atingido. Então, se fizer sentido para você se aprofundar, né? Ou aprofundar esse olhar de tudo isso que a gente trouxe aqui e entender o potencial real da sua operação, o nosso time está aqui para ajudar também a transformar esse potencial com clareza, com critério, com visão, com segurança, né? Com confidencialidade e com foco naquilo que realmente gera resultado. Esperamos, né, que essa conversa tenha trazido aí boas ideias, provocações e, quem sabe, o início de uma nova postura aí dentro da sua empresa. Obrigada mais uma vez pela presença dos nossos convidados, de todo mundo que ficou com a gente aqui até agora e até o próximo webinar. Obrigada. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Podem ficar.